Minutos antes de morrer, ele sorriu para a câmera, como se soubesse que aquele seria o seu último registro. Antes de continuar, se você gosta de histórias assim, deixa um like no vídeo e comenta aqui, de onde você está assistindo. O que aquelas imagens mostravam não era apenas um artista em mais um dia comum. Havia algo estranho, um detalhe quase imperceptível, que, mais tarde, deixaria até os mais próximos completamente em choque. Naquele momento, ninguém poderia imaginar que aquelas seriam as últimas imagens de João Paulo com vida. Ele estava no auge. O sucesso não era apenas uma fase, era uma realidade consolidada. Palcos lotados, fãs apaixonados, uma agenda que mal deixava espaço para descanso. Ao lado de seu parceiro Daniel, formava uma das duplas sertanejas mais queridas do Brasil. Mas, por trás daquele sorriso, algo parecia fora do lugar. E seria justamente esse detalhe que levantaria uma pergunta perturbadora. João Paulo não era apenas mais um cantor. Ele era o símbolo de uma geração. Sua voz carregava emoção. Suas músicas contavam histórias que tocavam o coração de milhões. Nascido como José Henrique dos Reis, em uma realidade simples, longe dos grandes centros, ele construiu sua trajetória com esforço, talento e uma paixão genuína pela música. Desde cedo, o som da música sertaneja fazia parte de sua vida. Não era apenas um sonho, era um destino que parecia inevitável. Mas o caminho até o sucesso não foi fácil. E quase ninguém conhece o que ele precisou enfrentar antes de chegar ao topo. As dificuldades financeiras, as incertezas, as noites sem garantia de futuro. Tudo fazia parte de uma jornada que poucos teriam coragem de seguir. Mas João Paulo seguiu. E quando encontrou Daniel, algo mudou. A conexão entre os dois era imediata. Não era apenas uma parceria musical, era uma sintonia rara. Juntos, começaram a trilhar um caminho que mudaria suas vidas para sempre. O sucesso veio, e veio rápido. As rádios tocavam suas músicas sem parar. Os shows começaram a lotar. O público cantava cada letra como se fosse parte da própria história. Mas havia algo nos bastidores que ninguém via. A pressão, a rotina intensa, o cansaço acumulado e uma sensação constante de que algo precisava desacelerar, mas nunca desacelerava. João Paulo era conhecido por sua dedicação extrema. Ele dava tudo de si em cada apresentação. Para ele, subir ao palco não era trabalho, era missão. Mas aos poucos, o ritmo começou a cobrar seu preço. E foi nesse momento que pequenos sinais começaram a surgir. Sinais que, na época, pareciam insignificantes. Amigos próximos relatariam depois que ele parecia mais introspectivo em certos momentos. Não era tristeza. Mas também não era exatamente felicidade. Era como se ele estivesse distante. Como se estivesse pensando em algo que ninguém mais conseguia enxergar. E então, chegamos àquele dia. O dia que começaria como qualquer outro. E terminaria de uma forma que ninguém estava preparado para aceitar. As imagens gravadas mostram João Paulo tranquilo, conversando, sorrindo, vivendo mais um momento comum dentro de uma rotina extraordinária. Mas há algo ali, algo no olhar, algo na forma como ele se comporta, algo que, depois de tudo o que aconteceu, nunca mais seria visto da mesma forma. Ele não parecia apressado, não parecia preocupado, mas também não parecia completamente presente, como se parte dele já estivesse em outro lugar. E isso levanta uma questão inquietante. Será que ele sentia que algo estava prestes a acontecer? Minutos antes da tragédia, nada indicava que aquele seria o fim. Nenhum aviso, nenhuma despedida explícita, nenhuma palavra que denunciasse o que estava por vir. E talvez seja exatamente isso, o que torna tudo ainda mais assustador. Porque a vida, às vezes, não dá sinais claros. Ela simplesmente muda, de forma abrupta, irreversível,
e cruel. João Paulo entrou no carro naquele dia sem imaginar que não voltaria. Ou será que imaginava? Mas o que aconteceu a seguir chocou até as pessoas mais próximas. O acidente foi devastador, repentino, violento, e em questão de segundos, tudo acabou. O Brasil parou. Fãs ficaram em estado de choque. A notícia se espalhou como um incêndio, rápido, intenso e impossível de conter. Ninguém queria acreditar, porque como alguém tão cheio de vida poderia partir assim, sem aviso, sem despedida? Mas havia algo que tornava tudo ainda mais perturbador. As imagens. Aquelas imagens registradas minutos antes. Elas começaram a circular, e com elas vieram as perguntas. Porque havia um detalhe que quase ninguém percebeu na primeira vez que assistiu. Um olhar mais atento, um comportamento sutil, um instante específico que, revisto depois, parecia carregar um significado completamente diferente. E foi nesse momento que a narrativa deixou de ser apenas uma tragédia e passou a ser um mistério. João Paulo não demonstrava medo. Mas havia algo ali. Uma pausa, um silêncio, um olhar que parecia dizer mais do que deveria. E isso fez muita gente se perguntar: aquilo foi apenas coincidência? Ou algo mais? Enquanto o país tentava lidar com a perda, aqueles que estavam mais próximos dele começaram a revisitar memórias, conversas, momentos. Detalhes que antes pareciam comuns, mas agora ganhavam outro peso. Alguns lembravam de frases soltas, outros de atitudes diferentes, pequenas coisas que, isoladamente, não significavam nada. Mas, juntas, criavam uma sensação inquietante, como se algo estivesse fora do lugar, como se aquela história tivesse sinais que ninguém soube interpretar a tempo. E o que vou te contar agora vai mudar completamente a forma como você enxerga tudo isso, porque nos dias que antecederam sua morte, algumas pessoas afirmam que João Paulo estava diferente, não de forma evidente, mas perceptível, um pouco mais reflexivo, um pouco mais silencioso, como se estivesse processando algo internamente. E isso levanta outra pergunta. O que realmente passava pela mente dele naqueles últimos dias? Ninguém sabe ao certo. E talvez nunca saibamos. Mas o que sabemos é que aquelas imagens continuam existindo, como um registro congelado no tempo, um fragmento de vida que antecede a morte, e que até hoje intriga quem assiste. Porque elas não mostram apenas um cantor. Elas mostram um momento, um instante específico, que separa o antes do depois. E quando você percebe isso, tudo muda. Mas isso ainda não é a parte mais perturbadora dessa história. Porque o impacto da morte de João Paulo não foi apenas emocional. Ele deixou um vazio, um silêncio, uma ausência que nunca foi completamente preenchida. Daniel seguiu. A música continuou, o legado permaneceu. Mas nada era igual, porque algumas perdas não podem ser substituídas. E algumas histórias nunca encontram um verdadeiro final. A pergunta continua ecoando até hoje. O que realmente aconteceu naquela noite? Foi apenas um acidente? Ou havia algo mais por trás daquele último trajeto? E as imagens? Aquelas imagens que mostram João Paulo minutos antes, elas são apenas registros comuns ou pistas de algo que ninguém conseguiu explicar? Porque às vezes, o mais assustador não é o que sabemos, é aquilo que nunca conseguimos entender. E o que parecia apenas o fim trágico de uma história começava, na verdade, a revelar camadas ainda mais profundas, porque depois daquele acidente, nada mais seria visto da mesma forma. A morte de João Paulo não foi apenas uma perda para a música brasileira. Ela foi um choque coletivo. Um daqueles momentos em que o tempo parece parar e o país inteiro prende a respiração. Mas havia algo que tornava tudo ainda mais difícil de aceitar. As circunstâncias.
Naquela noite, João Paulo dirigia seu carro quando sofreu o acidente que tiraria sua vida de forma brutal. O veículo pegou fogo e, em questão de minutos, qualquer chance de sobrevivência desapareceu. Foi rápido, violento, irreversível. Mas, mesmo diante de um fato tão claro, as perguntas começaram a surgir, e elas nunca mais pararam. Mas havia um detalhe nessa história, que quase ninguém percebeu no início. O carro, as condições da estrada, o horário, pequenos elementos que, analisados isoladamente, não significavam muita coisa. Mas juntos, criavam um cenário que, para alguns, parecia estranho demais para ser ignorado. Amigos, fãs e até pessoas próximas começaram a revisitar tudo, cada informação, cada minuto, cada decisão tomada naquele dia. E quanto mais se olhava, mais dúvidas apareciam. Será que tudo foi apenas uma fatalidade? Ou havia algo que não estava sendo dito? A investigação apontou o acidente como a causa da morte, sem conspirações oficiais, sem evidências de algo além do trágico. Mas isso não impediu que teorias começassem a circular. E algumas delas eram inquietantes. Havia quem dissesse que João Paulo estava cansado demais, que a rotina intensa poderia ter contribuído. Outros sugeriam falhas mecânicas, e havia ainda aqueles que acreditavam que algo simplesmente não encaixava. Mas o que vou te contar agora é o que mais deixou as pessoas desconcertadas. As imagens. Sim, aquelas mesmas imagens registradas minutos antes. Elas continuaram sendo analisadas, reassistidas, dissecadas, frame por frame. E foi nesse processo que alguns detalhes começaram a ganhar destaque. Um olhar mais longo do que o normal. Um silêncio fora de contexto. Uma expressão que, dependendo de quem observa, parecia carregada de algo difícil de explicar. Mas, será que estamos vendo algo real? Ou apenas tentando encontrar sentido em uma tragédia sem explicação? Essa é a pergunta que divide opiniões até hoje. Porque quando alguém parte de forma tão repentina, o cérebro humano tenta preencher os vazios. Tenta encontrar padrões, sinais, avisos que talvez nunca tenham existido. Mas ainda assim, a sensação permanece de que havia algo ali, algo que escapou, algo que ninguém conseguiu identificar a tempo. Enquanto isso, o impacto da perda continuava se espalhando. Shows cancelados, homenagens emocionadas, fãs reunidos em vigílias. O nome de João Paulo ecoava por todos os cantos do Brasil. E, ao lado desse luto coletivo, havia também uma história que se recusava a terminar. A história da dupla, Daniel, o parceiro, o amigo, o irmão de estrada. Para ele, a perda não era apenas profissional, era pessoal, profundamente pessoal. E o que aconteceu com Daniel depois disso tocou o Brasil inteiro. Ele ficou, continuou. Mas não da mesma forma. Porque seguir em frente, às vezes, não significa superar. Significa apenas aprender a conviver com a ausência. Nos palcos, a emoção era visível. Nas músicas, a dor estava presente. E em cada apresentação, havia um espaço que nunca mais seria preenchido. Mas havia algo que tornava tudo ainda mais intenso. O legado. João Paulo não foi esquecido. Muito pelo contrário. Sua voz continuou viva. Suas músicas continuaram sendo ouvidas. E sua história passou a ser contada de uma forma diferente. Não apenas como a de um artista de sucesso, mas como a de alguém que partiu cedo demais. E isso muda tudo, porque quando a história é interrompida, ela nunca se completa. Ela fica aberta, inacabada. E talvez seja exatamente isso que mantém esse caso tão presente até hoje. Porque existe uma pergunta que nunca foi totalmente respondida. O que realmente aconteceu naquela noite? Sim, sabemos dos fatos. Sabemos do acidente. Sabemos das circunstâncias. Mas entender é outra coisa. Aceitar é ainda mais difícil. E é aí que as imagens voltam.
Sempre elas, como um eco visual de um momento que antecede o fim. Elas continuam sendo assistidas, comentadas, questionadas, e cada pessoa que vê enxerga algo diferente. Alguns veem apenas um homem em mais um dia comum. Outros veem sinais, detalhes, indícios de algo maior. Mas isso levanta uma questão perturbadora. Até que ponto estamos interpretando e até que ponto estamos imaginando? Porque a linha entre percepção e projeção é extremamente fina. E em histórias como essa, ela praticamente desaparece. O fato é que João Paulo se foi, de forma abrupta, sem aviso, sem despedida, e deixou para trás não apenas saudade, mas um enigma emocional que nunca foi completamente resolvido, e talvez nunca será. Porque algumas histórias não foram feitas para ter respostas claras. Elas existem para serem sentidas, questionadas, lembradas e, acima de tudo, para nos lembrar de algo que preferimos esquecer: a fragilidade da vida, o fato de que tudo pode mudar, em questão de segundos, e que, às vezes, o último sorriso, a última conversa, o último momento aparentemente comum, já era, na verdade, uma despedida, mesmo que ninguém soubesse disso na hora. Mas há um detalhe final, que poucos param para refletir. Se aquelas imagens nunca tivessem sido registradas, será que essa história teria o mesmo impacto? Será que sentiríamos essa mesma inquietação? Ou seria apenas mais uma tragédia, entre tantas outras? Talvez nunca saibamos, mas o que sabemos é que elas existem e continuam lá, como um fragmento congelado no tempo, um lembrete silencioso de que o fim pode estar mais próximo do que imaginamos, e que, às vezes, ele chega sem fazer barulho, porque, no final, o que mais assusta não é a morte em si. É o fato de que ela pode estar escondida, dentro de um momento aparentemente comum. E foi exatamente assim que o Brasil perdeu uma de suas vozes mais marcantes. Mas não perdeu sua memória, porque João Paulo pode ter partido, mas sua história nunca será esquecida.